como foi lido a palavra do Senhor nessa tarde, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso socorro. O Senhor é a nossa fortaleza, aleluia. O Senhor é aquele que tem nos guardado, o Senhor é aquele que tem nos protegido, o Senhor é aquele que tem derramado as suas bênçãos sobre nós, aleluia. É por isso que nós estamos aqui. O refúgio do Senhor está sobre as nossas vidas, aleluia. E o socorro bem presente em meio às tribulações, em meio às dificuldades. Diz a palavra do Senhor: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, que os montes se abalem pela sua braveza. Não importa o vento, não importa a dificuldade, a tempestade que vier, aleluia. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos minutos na terra, os últimos dias, os últimos minutos, hein? É momento de nós nos refugiar nos braços do Senhor. Daqui para frente a gente vai ver tanta coisa, né? Porque nós estamos no final, aleluia. Mas a perseverança é para aqueles que creem, para aqueles que esperam, aleluia. É para aqueles que serão alcançados pelo Senhor, aleluia. Diz a palavra do Senhor assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E esse rio é a igreja. Glória a Deus. É a igreja. O Senhor, Ele é a fonte de água viva. Essa fonte, ela nunca seca. Essa fonte, aleluia, ela nunca para de transbordar, aleluia. Essa fonte sempre tem que ter água. Glória a Jesus. Você é a fonte. O Senhor nessa tarde, aleluia, Ele já tem falado comigo e com você, aleluia, porque o Senhor é fiel. Diz a palavra do Senhor: Deus está no meio dela, Deus está no meio do seu povo, Deus está no meio da sua igreja, aleluia. Diz assim: Deus ajudará a romper da manhã, aleluia. Diz a palavra do Senhor: Deus está no meio dela, Deus ajudará a romper da manhã, aleluia. Às vezes passamos por noite difícil, mas ao amanhecer temos o Senhor na nossa vida, o Senhor nos dando fôlego de vida, o ar que respiramos, novamente abrindo os nossos olhos para enxergar, os nossos passos para andar, as nossas mãos, aleluia, para fazer algo na nossa casa. Porque tanta razão o Senhor tem nos dado. Porque o Senhor, Ele é conosco. O Senhor, Ele nos ama de uma tal maneira, como já foi lido, que Deus deu seu único filho para nos salvar. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O exército do Senhor está trabalhando por mim e por você. Às vezes você diz assim: ah, mas eu não tenho ninguém por mim. Você tem o Senhor. O exército do Senhor, ele não cansa, aleluia, de trabalhar, de guerrear por você, aleluia. O Senhor, ele não desiste de mim. O Senhor, ele não desiste de você. Jamais ele vai se esquecer. Aleluia. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Diz a palavra do Senhor: vinde e contemplai as obras do Senhor. Glória a Deus. Que obras são essas? O que nós temos feito para o Senhor? Que nesse ano de 2014, qual os nossos projetos para o Senhor? Como eu falei na quinta-feira, amados, às vezes nós se preocupamos tanto com a roupa nova, às vezes se preocupamos tanto com vestir, com aparecer, mas não se preocupamos em fazer algo para o Senhor, de perguntar ao Senhor: Senhor, o que queres que eu te faça? O que eu tenho que fazer, aleluia, para agradar mais o Senhor? O que eu fiz no ano de 2013, que nesse ano de 2014 eu possa fazer? Aleluia. A seara é grande, aleluia. O campo está branco para a ceifa, aleluia. A oportunidade para todos. Glória a Deus. Cada um de nós prestaremos conta ao Senhor por tudo
tudo aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Aleluia. Diz assim: Ele faz cessar a guerra até o fim da guerra. Quebra o arco, corta a lança e queima carros no fogo. Aleluia. Diz a palavra do Senhor: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Ele diz para mim e para você nessa tarde: descanse. Aleluia. Não se preocupe porque eu estou trabalhando. Aleluia. Eu vou até onde você não pode ir. Eu vou trabalhar por você. Eu não desisti de você. Aleluia. Louvado e engrandecido é o Senhor. Aleluia. E Ele diz: serei exaltado sobre a terra. Serei exaltado sobre as nações. Aleluia. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso amparo. O Senhor é o nosso esconderijo. Aleluia. Louvado e engrandecido é o Senhor nessa tarde. Aleluia. O Senhor dos exércitos, amado, Ele está conosco. Aleluia. Louvado e engrandecido é o Senhor. Bom é estar na presença do Senhor. Bom é glorificar a Ele em meio às dificuldades, em meio às transgressões. Aleluia. Em meio aos levantes. Aleluia. Mas nós temos que estar de pé, olhando somente para Cristo. Aleluia. Porque a promessa do Senhor, ela é fiel, ela é verdadeira. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Aleluia. Então, se você crê, o Senhor, Ele vai te livrar. O Senhor, Ele vai te guiar. Aleluia. Ele vai guiar os teus passos. Aleluia. Louvado e engrandecido é o Senhor. Aleluia. Diz o início da palavra: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Se não fosse o Senhor em nossas vidas, o que seria de nós? Se o Senhor não tivesse dado graça, nós já estaríamos aqui? Não. Mas como diz a palavra do Senhor, até aqui nos tem ajudado o Senhor. É por isso que nós estamos aqui, amados. Enquanto nós viver nessa terra, aleluia, que nós nunca venhamos desistir da promessa que o Senhor tem colocado em nossas mãos, que o Senhor tem falado conosco, que o Senhor, Ele é fiel, que o Senhor é misericordioso. Você jovem, você adolescente, você mulher, você homem, aleluia, você músico, aleluia, não desista do Senhor, aleluia, porque o Senhor, Ele nunca vai desistir de você. Você é obreiro, aleluia, você que tem compromisso na casa do Senhor, olha tão somente para Jesus, aleluia, porque o prêmio da soberania de Deus, Ele vai entregar nas tuas mãos, aleluia. Ah, mas ninguém está me vendo. Não se preocupa se o homem te vê ou não te vê, mas o Senhor está vendo você. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Hoje de manhã eu conversando na minha casa com os meus filhos, e o meu falando assim, que o irmão falou para ele. Ele é novo convertido e ele dizia assim: eu já tenho 3 cargos na igreja. Mas ele não soube, amado, explicar. Ele faz parte do grupo de Senhor, ele faz parte da comissão de visita e ele faz parte do grupo de intercessão. Ele ali está ocupando 3 cargos. E se eu falasse com ele, eu dizia: irmão, eu tenho todos os cargos da igreja. Aleluia, glória a Deus. É o nome do Senhor. Você que não é obreiro, você que é obreiro, aleluia, você tem toda a oportunidade, toda a liberdade de adorar ao Senhor, aleluia, porque você vai receber o prêmio, aleluia, é das mansões celestiais. Não espere glória aqui, espere glória lá em cima, aleluia, porque é a glória que espera, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Não se esqueça que o Senhor, Ele nunca vai desistir de você. Amém. Aleluia. O Senhor, Ele nunca vai desistir do irmão Marco. O Senhor nunca vai desistir da irmã Antônia. De você que serve ao Senhor, aleluia. Até mesmo daqueles que estão lá fora, aleluia. Porque aqui você ora e o Senhor protege, o Senhor livra, o Senhor salva através da tua oração. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Amém. E eu só tenho a agradecer, porque se hoje eu estou aqui, é porque o Senhor é na minha vida. O Senhor, Ele tem me guardado, aleluia. Às vezes com tantas dificuldades, às vezes com a doença assolando, aleluia. Mas quando nós vivemos
Ele vai me receber. Amém? Glória a Deus, Essa é a aleluia. palavra nessa tarde. As palmas engrandeçam o nome de Jesus.